Vamos lá? Sério que você não gravou nada, mano? Okay. Nossa, mas a caneca tava ali. Olá, mais um CDL Talk. Seja bem-vindo hoje aqui, José Valderico. Opa, pessoal, boa noite. Aqui é CDL Talks, conectando o nosso comércio, conectando no varejo, trazendo sempre convidados relevantes para trazer pensamentos, trazer uma nova perspectiva em relação ao nosso setor. Não deixe de seguir o nosso YouTube. Dá um joinha se você gostar do nosso convidado hoje e do conteúdo que a gente vai trazer aqui. E principalmente, né? Clique no sininho para que você receba aí as notificações quando a gente trazer mais um CDL Talks para você. Hoje, conosco, Adriano Slogan, 41 anos. Ele que é fisioterapeuta e também é agente Ali pelo Sebrae. E está conosco aqui para trazer um pouquinho sobre inovação e tecnologia. Boa noite, Adriano. Seja bem-vindo. Boa noite, William. Obrigado pelo convite. Estou aqui para acompanhar vocês, entender um pouquinho mais sobre o podcast e ajudar no que for possível. Boa noite, Zé. Valeu. Boa noite, pessoal aí de casa. Gostei da ideia do like. Dá um like lá, não dá um dislike. É a minha primeira gravação. Já com dislike não, ajuda, né? Não vai ficar legal. Com certeza vai ser like aí e compartilhe com as pessoas que você conhece. Porque realmente hoje é um grande desafio para a gente falar um pouquinho sobre como inovar dentro, principalmente, né, do comércio, do serviço e da indústria também na parte produtiva. E o Adriano hoje está como agente Ali do Sebrae, realizando aqui na região um trabalho muito positivo, né, que é a metodologia de ecossistemas de inovação, onde as cidades aqui da região, Canelinha, São João Batista, Nova Trento, Brusque, Guabiruba e Botuverá fazem parte, né, desse ecossistema de inovação aqui do Vale do Itajaí-Mirim, com um pouco do Vale do Rio Tijucas. E com certeza a gente tem aí um desafio, mas também já conseguimos encontrar bastante soluções, né, para que a gente possa desenvolver então as empresas locais através de setores e também dos atores, né, que fazem parte disso. A CDL de São João Batista é um ator junto com outras entidades de classe e também empresas privadas que já se conectaram com esse ecossistema e com certeza a gente vai colher muitos frutos. Adriano, conta um pouquinho primeiramente quem é o Adriano, onde ele nasceu, a questão pessoal. Como o Adriano, fisioterapeuta, foi parar na parte de tecnologia e inovação, né? Traz pra gente aí um pouco da tua história. Bom, sou natural de uma cidade pequena, de 6 mil habitantes, centro de Santa Catarina, chamada Rio das Antas. Já passei muitas vezes por Rio das Antas, lá 470 ali, né? Não, fica aqui mais próximo a Caçador, Videira e Fraiburgo, fica um eixo ali. Tem o Rio das Antas lá no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, então é isso que eu confundia. Perfeito, porque eu ia para São Marcos quando era pequeno, a minha família mora no Rio Grande do Sul, em São Marcos ali, Caxias do Sul, e passo porque tem o Rio das Antas. Então deve ser isso que eu me confundi. Então, nasci em Rio das Antas, sou neto de enólogo, né? Filho do seu Nível, técnico em contabilidade, dona Cleusa. E ao longo dos anos eles sempre se esforçaram para dar o melhor para os filhos e tudo mais. Estudo. Acabei saindo de Rio das Antas para cursar, né? Fazer o cursinho em Florianópolis, ali em torno de 98, 97, 98. Mas acabei passando e iniciando a universidade em Joaçaba, na UNOESC, no curso de fisioterapia. Primeiro curso de fisioterapia da instituição. Aí você vai começar a entender um pouquinho da conexão com a inovação, com o pioneirismo. Então era o primeiro curso, era a primeira turma também. Então, nós ajudamos todo o desenvolvimento do curso, claro, com ideias, participações. Já era um curso estruturado, já existia uma metodologia, uma matriz curricular, mas a opinião dos acadêmicos também era muito importante e era aceita. Então, nós começamos a trabalhar junto com o centro acadêmico e, com isso, estabelecer algumas situações onde seria interessante para o acadêmico e para o professor, para a matriz curricular e até mesmo para a universidade.
essas participações nos colocaram à frente de algumas situações da qual um acadêmico, na época, fugia, né? Tu ia para a universidade, gostava muito da Já é uma gelada. dificuldade a gente seguir o processo O processo que a em si, própria o academia nos coloca, né? Perfeito, Ainda mais você colocar preposições de melhorias e de desafios, aí mesmo tá lascado. Isso era legal. Então, ali surgiu muita proximidade com essas situações, né? Acabei me formando, retornando ao meu município e, mais uma vez, uma fase pioneira, abri uma clínica de fisioterapia numa cidade pequena. Vim trabalhar junto à prefeitura, a prefeitura não tinha o espaço, então eu abri a clínica, nós fazíamos uma parceria. Aí a parceria, é muito importante, a parceria público-privada, que nós vamos lá na frente tocar também, e entender o porquê que isso é de valia para o ecossistema, né? E a gente começa a desenvolver o ecossistema, se a gente pensar dessa forma, se inserir nessa forma, com a reflexão e a ajuda. Nós ajudamos lá, com o curso, eu vim para o município, ajuda o município com uma atividade nova, uma graduação nova, com uma oferta de serviço novo, e aí tu vai evoluindo. Claro que eu tive noção de tudo isso agora, quando a gente começou a falar sobre ecossistema. Era tudo um pouco empírico, né? Era demais, se a gente for pensar. Nem se tinha ideia de ecossistema. Eu estou começando a entender o ecossistema agora, com toda essa vivência. A gente percebe isso até mesmo em fala de muitos empreendedores hoje, e pessoas de grande sucesso, o quanto que ações que eles realizavam na sua infância já era princípios, pilares que iam lhe trazer a condição que eles estão hoje, né? Ao status que eles precisariam estão hoje. Para estar hoje. Perfeito. E isso mostra que a gente tem uma capacidade oculta muito grande. Basta a gente saber explorar isso e trazer isso lapidar. Muitas vezes descobrir. E trazer isso à realidade, né? À tona, perfeito. Onde se encaixa, né? Então, chegando no município, eu assumi algumas dores, né, do município. Assumi no sentido de ofertar serviço para alguns problemas que tinha lá. E foi ao longo de 10 anos, comecei a ministrar aula na cidade vizinha, Caçador, na Uniarp, como professor de educação física, depois me tornei professor da fisioterapia. Futuramente fui coordenador da fisioterapia. Então, a gente se envolve no ecossistema e tu vai desenvolvendo junto o ecossistema. Mas volto a frisar, até então tu não tem essa ideia do quanto a tua ação traz de bem lá para os demais, para quem está vindo. Lá na frente, tu realizando a reflexão, como a gente estava comentando anteriormente, tu começa a entender um pouquinho de quanto isso tem valia. De quanto a organização, de quanto o teu sofrimento na hora para organizar vai trazer com que os demais se apropriem dessa cultura, porque se cria uma cultura e a partir daí pensem para frente. Acho que isso é muito legal. Aí eu te pergunto, tu falou dessa parte do sofrimento. Tu consegue elencar, tipo assim, qual foi as tuas maiores dificuldades ao retornar para a tua cidade? Porque eu não sei, tipo assim, eu não tenho a vivência de, tipo, voltei para uma cidade de 6 mil habitantes, sou fisioterapeuta. Como a população enxerga isso? Normalmente a gente sabe muito, é o médico, é o enfermeiro, o fisioterapeuta, todo mundo tem dor. Mas perfeito. Como eles encaram isso? Como é que foi a tua penetração nesse mercado? Como tu falou em relação à dor? Eu queria entender um pouco das tuas dores nesse retorno. Legal. Se a gente pensar, isso foi em 2003. Em 2003 a fisioterapia, ela tinha uma visibilidade, tinha um certo conhecimento, né? Como a população conhecia ela, mas ela não era muito usada. Alguns programas governamentais, como Saúde da Família, utilizavam o fisioterapeuta e tudo mais. A área do esporte era mais utilizada, clubes, fisioterapeuta, mas esportes ou clubes com poder aquisitivo mais elevado.
Era meio que uma profissão para acesso a pessoas de classe A. Tinha um pouco esse estigma. Não era, mas talvez as pessoas tinham esse sentimento. Eu digo que o entendimento aonde a fisioterapia contribuía. Quem tinha o entendimento aonde a fisioterapia contribuía, trazia aquele profissional para si e sabia que geraria um rendimento maior, uma produtividade maior, que a gente vai performance maior, que a gente também trabalha com o ecossistema nesse sentido. Então isso tinha sim. Em municípios pequenos é mais difícil isso. Se a gente trabalhar com a pirâmide de Maslow, por exemplo, nós vamos entender que o nosso recurso, primeiramente, vai para a nossa sobrevivência. Sim. E a partir da sobrevivência para outras formas de atividades, de consumos e até mesmo de produção intelectual. Então, nós temos que atingir os patamares e ir subindo gradativamente. Onde poder aquisitivo maior, é mais fácil disso acontecer. Isso é fato, né? Não é o Adriano que trouxe aqui, mas é fato. Em relação às dores, a gente pode também trazer um exemplo muito grande que foi a época da universidade, onde na universidade você conseguia sim atender uma população maior a nível de conhecimento. A importância da universidade a nível regional. Ela é um desenvolvimento intelectual humano importantíssimo e necessário, né? Hoje as universidades não trabalham mais só com ensino, extensão, né, graduação. Ela é uma universidade considerada muitas vezes empreendedora. Ela já é voltada para o mercado de trabalho. Tocando nesse assunto aí, Adriano, eu hoje conversando com uma aluna da Unifeb aqui na nossa região, de Brusque, ela comentando comigo que ela ia numa outra universidade e fazia administração, teve que se mudar devido à logística, e ela comentando que dentro da universidade tem ali um laboratório patrocinado por uma empresa local de Brusque, onde eles têm a oportunidade de poder fazer custo do produto, né? Eles colocam ali exemplos dos produtos que eles mais vendem para que os alunos da universidade na área da administração possa fazer a administração daquela empresa. Uma empresa júnior. Isso. Em Fortaleza, na CDL. Na CDL de Fortaleza, por exemplo, eles têm uma faculdade do varejo. Eles têm uma faculdade de varejo e tem lá um laboratório também de uma empresa de varejo. Se não me engano, acho que até não sei se é um supermercado, o que é. Eu não lembro agora. Minha esposa ela fez faculdade de CDL, mas eu não lembro agora se era uma loja, era uma farmácia, mas era uma empresa que tinha uma logística assim, bem isso, abrangente. Querendo ou não, traz uma riqueza gigantesca, intelectual e profissional, né? Eu tive o privilégio de poder fazer também a minha graduação no Senac, e quebrou um paradigma para mim muito grande, porque eu tinha uma visão que o Senac só fazia cursinhos de beleza e tal, que foi um propósito que eles tiveram em algumas unidades do estado, lá também nas décadas de 80, 70, e isso ficou na sociedade. E quando eu tive... Provavelmente vinculado a alguma questão regional. Sim, né? Regional, isso, com certeza. Normal, natural. E aí quando eu fiz a minha, que foi em Brusque também, que é uma cidade pujante na área administrativa, porque tem muitos empresas grandes e que precisam de administradores, eu pude ter professores que eram pós-graduados, mestrado e até doutorados, e que eram do mercado. E, querendo ou não, a metodologia, né, a parte teórica, junto com a prática, ela te dá uma riqueza fantástica. Gigantesca. Depois eu tive outro privilégio de poder fazer o MBA também no Senac. Mão na massa. E aí a gente aprendeu muito com a mão na massa, porque além de aprender com os professores, que também tinha teoria, doutorados e até professores internacionais, também tínhamos o quê? Tínhamos também a participação dos alunos, que é também outra coisa importante. Os alunos ajudar dentro da sala de aula na composição daquelas propostas colocadas da metodologia. Eu acho muito interessante o que a gente trabalhou nesses workshops que a gente realizou nos últimos meses aí praticamente,
foram praticamente quase 4 meses aí de encontros, 4 vezes, de reuniões, que a gente aprendia um pouco o objetivo, a metodologia proposta, né? E ia com a prática lá contribuindo através de dados, informação. Teve momentos de discussões, o porquê disso, o porquê daquilo. Qual entra, qual setor entra, qual setor não entra. Mas o importante é que tinha aquele dados, tinha a metodologia do porquê, né? Perfeito. Até para que a gente chegar lá depois para onde a gente vai. E aí, meu Deus, assim, foi muito positivo e acredito que a gente precisa ter o engajamento dos outros atores, do ecossistema num todo, e vai mudar a realidade da nossa região, com certeza. Fundamental. A participação dos atores, ela é fundamental e traz uma riqueza de experiências. A experiência, aquele empresário que nasceu com uma dificuldade gigantesca e teve que sozinho ter a ideia para resolver o problema da empresa, ele traz uma riqueza para dentro do ecossistema muito boa, muito forte, que é essa vivência. E muitas vezes não é a vivência do que fazer certo, mas é do que não fazer. O erro. Não né? faça isso. Isso não funciona. E é interessante porque o brasileiro ele tem muito essa cultura de querer ocultar o erro. E muitas vezes a gente aprende tanto com o erro, né? Porque, como uma frase que eu não vou lembrar agora, o autor que diz, né? Eu não errei 99 vezes. Eu aprendi 99 vezes formas de não fazer certo. Perfeito. Então, algo nesse sentido. É alguma coisa nesse sentido. Não vou lembrar agora também quem foi que falou. Ou foi 99 mil vezes. Mas, enfim, é importante essa conexão para poder entender todos os players, né? Entender a demanda, como você falou da faculdade. Que o aluno ele foi muito protagonista de chegar e dizer assim, mas vem cá, vamos construir junto. Porque muitas vezes a realidade de um professor teórico, só teórico, é uma. Mas quando você tem um professor, como eu também tive o prazer de professores que tinham agências de propaganda, que minha formação é publicidade, você via que para onde o mercado estava movimentando. E ele já vinha com demandas que o mercado ainda ia, tipo assim, a faculdade só ia acompanhar daqui a 2, 3 anos. Porque, por exemplo, vamos lá, eu fiz faculdade em 2006, 2008. Não tinha mídia digital naquela época. Perfeito, tinha o Orkut, tinha o comecinho do Facebook. Orkut. Então, a gente sabia o que era outdoor, jornal, revista. Tu és velho, hein, Zé? Pô, Orkut. não, Poxa, e Orkut, cara. Velho é o mundo, meu amigo. Eu tenho vivência. Então, mas um professor que tá antenado diz assim, ó... E Orkut, olha, tu tirou essa dizendo que do vai baú, voltar, hein? cara. Ó, estão dizendo que vai voltar. Eu precisaria resgatar todas as minhas fotos. Ah, essa parte perdeu o prazo. Já teve, mas... Porque eu não... deixava lá. E dava pra botar foto lá no negócio? Milhões. Claro. Cara. Milhões. E o pessoal dizia se você era legal, sexy e confiável. Era. Era um Tinder aberto, então? Tecnicamente, não. Aberto não, porque você podia mandar por depoimento a paquera. Mas não. Mas foi um princípio, né? Sim. Foi um princípio para se ter o que se tem hoje. Um Facebook bem estruturado, um Instagram. E uma variação tecnológica, né? Porque gigantesca. Eu fico parado e fico pensando assim, poxa, tivemos ali o Orkut, tivemos o Facebook, tivemos o Instagram, tivemos agora o Tinder, tivemos o TikTok. E você fica pensando, qual vai ser a próxima inovação? Qual o próximo produto a ser lançado? Esse dia tinha um house aí, não sei o que, também tava todo mundo repostando. Eu sei que agora tem alguma coisa, Be Real parece, que é uma rede social voltada para a realidade realmente, sem filtro, só para postar uma foto por dia, uma coisa assim com cara de caseiro, porque o pessoal tá sentindo falta do realismo do negócio, porque tá tudo tão artificial, tanto filtro, que o pessoal quer agora voltar um passo atrás. Tu vê como a tecnologia é, né? Não, falando de tecnologia... O filtro é complicado. Falando em tecnologia e retrô, né? Eu fui num evento recentemente... Pra não falar velho? Pra não falar velho. Eu fui num evento recentemente e tinha uma empresa de realidade virtual lá. E aí eu peguei e pedi o cartão deles, né? Me dá um cartão, um folder e tal. O cara pegou assim e me entregou um disquete. Você sabe o que é um disquete, né? Sei, disquete. Eu tive um 486. Sério? Um disquete com um adesivo e um QR Code. Você pode acessar aqui o nosso site, o nosso contato. Aí cheguei lá na entidade, na CDL. Aí nós temos uma colaboradora nova lá que tem 18 anos. Aí eu peguei e dei pra ela assim, ó. Eu falei pros outros, vocês não se metem aqui. Né? Porque eu tenho 2 lá que danada, eles estão se metendo no negócio. Ei, por favor,
me diz o que é isso aqui. Tu sabe o que é? Eu achei na rua. Aí ela olhou, pensou, riu. Eu digo, ela não vai saber o que é. Mas ainda acabou acertando. Acho que ela andou pesquisando, ou sei lá, Livro de teve história, acesso. né? Mas Google. No Google, livro de história Um dela. disquete hoje para uma pessoa de 18 anos é achar algo... Né? Não, é paleontólogo. Mas a história é importante. Eu acho que é de grande valia também. Aí eu remeto também aos empresários mais antigos. A história é importante para se gravar em todo o espaço, em todo esse crescimento, que houve um início. E aquele início é tão importante, é a nova inovação, ao que veio de novo. O princípio é importante. E todo início tem muita dor, né? Tu comentasse sobre as dores que você encontrou quando voltou. Mas até na inovação, hoje em dia, se a gente inovar hoje, a gente inova por uma dor. O que move é a dor, O que move é a dor. É um problema que eu tenho que solucionar. É algo que eu quero atingir. É um propósito que eu me mais coloco. limpas. É porque às vezes, como é vendida essa questão de startups, por exemplo, né? A gente vê em um montoeiro de gente vendendo startup por milhões e milhões e milhões. Parece que é muito fácil, né? Parece que não tem dor nenhuma, não tem desafio nenhum, não tem muitas noites sem dormir. Perfeito. Então... E existe toda uma estruturação, claro. Existe um método, um processo que deve ser seguido, senão você não consegue pivotar, você não consegue criar um MVP do produto, nada disso. Nem incubar, né? Nem incubar. E se você for ver, tudo surge de uma dor. O Uber, o cara precisava pegar um táxi, não tinha. O Airbnb, o cara não tinha hospedagem perto da conferência que ele estava. Eu vou dar um exemplo do Airbnb muito bacana. Eu não sei se vocês já tiveram o privilégio de se hospedar pelo Airbnb. Sim, perfeito. Eu Fui tive agora, duas vezes. há pouco tempo aí. Participamos de um campeonato estadual de voleibol master. Pra não falar velho. Não, mas é voleibol master, né? Mas é master, eu já tava achando que era top, assim, tipo, ir pra seleção. Não, master é a idade. Master é a idade começa acima de 35, aí, poxa. 35. Começa a doer na junta, já é master. E me hospedei pela Airbnb. E eu fiquei duas vezes já, assim. E essa experiência que eu tive recentemente... Na verdade, a primeira foi muito bacana. Quando eu tive fazendo um treinamento em Londres, lá vendo a rainha, né? Outro nível. E aí eu fiquei numa casa lá pelo Airbnb e a gente ficou... foram 3 brasileiros que foram com... Mais duas brasileiras foram junto comigo. A gente ficou lá numa casa que tinha mais, se eu não me engano, 4 quartos, assim, aí, lógico, cozinha coletiva e banheiro coletivo. Aí, de repente, quando a gente se encontrou na cozinha, no dia seguinte, tinha lá nós brasileiros, tinha 2 russas, aí encontramos mais um brasileiro e tinha 4 pessoas, que era uma família, da Costa Rica. E aí virou uma salada, né? Eu não entendia nada, fiquei praticamente lá quase 7 dias... E fiquei que nem coruja. Eu falo pra colega que me convidou para ir junto que foram 7 dias que um papagaio virou coruja. Né? Então, eu fiquei só observando, né? E foi muito bacana a riqueza da cultura, a riqueza de você entender esse processo, né? Lógico que dá um medo também. E agora, recentemente, em setembro, no finalzinho, eu fui para Concórdia. A gente acabou ficando na casa de uma família, um casal com mais 2 filhos, e a gente foi em 3 pessoas, e a gente ficou lá na casa deles, eles nos receberam, e porque Concórdia tinha um evento para 5 mil pessoas, hotéis não tinham mais em toda a região, mais próximo talvez Chapecó, que a gente poderia se hospedar, e era praticamente 100 quilômetros. Então, ir 3 dias, ir e voltar, é muito cansativo. E aí eles, né, ouvindo a solicitação da organização do evento que precisavam de hospedagem, eles acabaram cedendo a casa. Legal. Primeira experiência que eles tiveram, ainda bem que eles pegaram a gente também, né? Participação importante da família no ecossistema para a realização do evento. Isso aí. Sim. Essa é a forma onde a gente consegue contribuir. E assim, eles ficaram bastante felizes. Depois eu agradeci ele também no WhatsApp. Muito, muito cordiais, assim. E fizeram até um café pra gente lá, colonial. Eles eram colonos, eles estavam morando na cidade de Concórdia. Mas eles eram do interior de Concórdia, né? E assim, foi uma experiência riquíssima. Né? Comeu uma polenta na chapa? Com certeza.
Linguiça e queijo. Isso aí. Café da manhã. Meu Deus do céu. É bom, né? Isso, cara. Isso ficou na minha memória. Já experimentou? Não? Não, esse menu todo não. Não. Tu troca Café qualquer da manhã. fast Maravilhoso. food aí, até essa coco bambu da vida aí. Maravilhoso. Trocando, É uma porque comidinha caseira, bem feita. é uma experiência assim riquíssima. Quem tiver a oportunidade de participar e vem de uma dor, olha o tamanho da dor. Numa cidade eles têm acho que em torno de 80 mil habitantes de Concórdia, Perfeito. não tem leito suficiente para 5 mil pessoas dentro de um evento, onde provavelmente 60% das pessoas que estavam ali eram de fora, né? E aí, como de fora da região. Fora da região, tinha pessoas do Brasil inteiro. Como se resolve isso? Né? E você precisa de um ecossistema unido, forte. Conexão. Né? Como se resolve isso? Conexão. Conectar as pessoas e explicar as dores. Como a gente não fala, como tu comentou anteriormente, a gente acaba não expondo, não falando, como a gente vai receber ajuda? Não tem como você... Fica difícil adivinhar, né? Fica difícil adivinhar. Adivinhar é difícil, não é impossível, né? Não tem como... É que nem o lance da tua profissão que eu estava comentando. Sim. Porque, por exemplo, né, você é fisioterapeuta. Normalmente, uma pessoa sente uma dor, vai para um Dorflex, vai para um remédio, deixa para procurar um profissional quando já tá, tipo assim, não tá conseguindo mais andar. Lá na frente. Ou então a mão não fecha, ou sei lá, ou a mão não abre. Isso é cultura, Mas não acontece? Acontece muito. Essa cultura acontece muito. Nós temos essa cultura. A gente espera... E aí o que a gente tem que fazer romper para poder acontecer. Isso aí. Disruptura dessas situações. Mindset, né? Pronúncia correta. Fixo e de crescimento. São situações que a gente consegue contornar através do conhecimento, através dos exemplos, através de depoimentos e evoluir. Passar a se portar de maneira diferente. E melhora tudo. Melhora para você, para o colega, para a família, para os vizinhos, para o bairro e vai crescendo. E vira É como você falou, na verdade eu vou chovendo molhado, né? Melhora a vida de todos, porque querendo ou não, vamos supor, a casa dessa família que o William ficou em Concórdia, talvez, poxa, tivesse subutilizada, ou talvez eles, poxa, é uma grana que eu não estava contando, que eu já posso agora investir em outra coisa, porque agora ele conseguiu ter essa... E se capacita, se profissionaliza, né? As próprias plataformas têm muito curso explicando como bater a foto, como organizar. Como faz, né? Isso aí. Como faz. E esse recurso, ele pode, se tiver um pensamento empreendedor, investir nisso para receber esse recurso e investir no próprio empreendimento. Transformar aquela casa dele futuramente numa permanência do Airbnb ou construir um outro chalé e assim por diante. Através de um evento que foi realizado no município, gerou uma ideia, essa ideia foi para o papel, através de estudo, conhecimento, acompanhamento, sai do papel, vira um empreendimento. Vira um negócio. Aí eu te pergunto, e quais são os desafios hoje para que a gente possa viver essa cultura de inovação no nosso estado, no nosso país? O que tu vê? Porque o Brasil ele tem algumas startups, algumas empresas disruptivas, inovadoras, mas, tipo assim, dentro da nossa vivência, como é que tu acha que seria o processo para a gente começar a pensar nisso, a desenvolver essa mentalidade até mesmo? Conhecimento. Levar o conhecimento, fazer desse conhecimento transformar-se numa cultura e, através da cultura, conseguir que a gente cresça, que a gente escalone, que a gente evolua. Eu acredito que é a única forma. A comunicação é muito importante. Uhum. Levar essa comunicação é muito importante. Conexão é outra... É um outro ponto-chave. Conectar essas pessoas certas para que a comunicação aconteça, para que os eventos se enxerguem, para que as pessoas participem. Ele é um processo de muitas mãos. Ele não é um processo que se realiza sozinho, não. Mas eu te pergunto, tu acha que é mais fácil começar com uma ideia ou com uma dor? Tipo assim, para inovar, né? Tipo assim, para trazer uma inovação. Porque como a gente trouxe aqui o exemplo do Uber e do Airbnb, foram dores que trouxeram ideias. Mas tem casos, é claro que tipo assim, a pessoa tem uma ideia, pô, se eu fizer isso, talvez eu veja um negócio acontecer, como o Hotmart, por exemplo. O cara teve uma ideia, pô, cursos online. Ele não veio com uma dor, ele veio com uma ideia. Mas provavelmente ele teve uma dificuldade. Provavelmente, né? Então, vamos supor que veio da dor.
Provavelmente ele teve uma dificuldade e essa dificuldade ele precisava sanar de alguma forma. Como é que eu vou fazer isso? De que jeito? Qual é a possibilidade? E a reflexão em cima do problema, né? Para solucionar o problema. A dor é o que move, então. A dor, eu já comentei aqui em outras ocasiões, que a raiva também, quando ela é canalizada de forma positiva, ela também gera oportunidades e constrói coisas positivas, né? Projetos positivos. Certa vez eu, não sei se foi assistindo alguma live ou até mesmo participando de um evento, foi pegado o testemunho da pessoa que estava sendo entrevistada e perguntada como é que ele conseguiu obter o sucesso dele, né? Na carreira, na vida financeira, na família. Ele falou, eu tinha uma raiva muito grande dentro de mim sobre algumas situações que eu vivi. Só que em vez de eu usar a raiva como algo que persegue as pessoas, Perfeito. ou que venha fazer mal ao próximo. aquela pessoa que me ofendeu ou que me trouxe algum dano, eu canalizei isso de seguir tudo aquilo que aquela pessoa me disse ou me fez não é a realidade, eu não aceito e eu vou fazer totalmente diferente. E eu vou agir de forma contrária com as outras pessoas que passarem na minha vida. E essa pessoa foi plantando sementes positivas. A Bíblia fala um pouquinho sobre isso em relação a princípios, né? O princípio de semear e colher. Se você planta coisas positivas, não tem como você colher frutos maus. Agora, se você planta algo mal, você vai colher. A tendência, claro, com certeza. E isso vem muito dos negócios, né? O grande desafio de você fazer com que esse negócio entregue mais do que ele está entregando é você olhar para ele, identificar os erros e buscar as conexões, buscar o conhecimento necessário. Não é à toa, Zé, que um dos nossos pilares aí para os próximos 10 anos é o conhecimento e inovação, né? Tanto para a CDL como também para os nossos associados. É por isso que a gente se conectou com o ecossistema e é por isso que hoje a gente está com a Adriana aqui, porque a gente entende que o conhecimento ele move o mundo, transforma o ambiente, transforma as pessoas. Eu e você com certeza somos prova disso. O Adriano também com certeza é prova de que o conhecimento que ele conquistou durante, né, a sua jornada fez com que ele se tornasse uma pessoa melhor também, né? Será que as pessoas que conheceram o Adriano lá do Rio das Antas é o mesmo Adriano que hoje está conosco aqui no podcast? Houve uma mudança, uma certa mudança, uma grande mudança, posso dizer assim. E perceptível. Hoje, numa conversa, tu percebes, poxa, tem algo diferente. Por mais próximo que você esteja, tem algo diferente, tem uma postura diferente, tem um pensamento diferente. O conhecimento, ele nos abre possibilidades, né? A partir da hora que eu conheço, da hora que eu sei, eu tenho mais hipóteses, gero mais hipóteses. E depois a gente vê se essa hipótese se comprova ou não através do teste. Testando da maneira correta e tudo mais. Vendo tu falar da raiva, me veio a imagem do Mike Tyson. Ele teve um discurso muito parecido com essa situação. E ele se transformou, chegou aonde chegou por essa busca, por essa dor. A gente pode falar que a raiva era uma dor. Se ele sabia de onde vinha ou não, não sei. Mas ele usou esse sentimento muitas vezes para chegar, para galgar e chegar onde chegou. A potência com controle, ela é muito boa. O grande problema é a potência sem controle. Imagina Mike Tyson sem controle. Vimos o que Holyfield sofreu. Né? Mas o que aconteceu? Que todos, como o ser humano é falho, né? Pode, uma hora sim, outra, acontecer. Às vezes mancha a imagem de uma boa pessoa, mas... Fica marcado por um episódio de segundos. Você faz 99% das coisas certas, mas aquela 1%, ela vai ficar martelando a tua vida quase que para sempre. Ou né? vão martelar na sua vida. Né? Os outros martelam, na verdade, né? É por isso que a gente tem tanta essa cultura do medo de errar, de falhar, né?
De não mostrar os erros, de né? mostrar o erro. Medo da crítica. Meio da crítica, porque muitas vezes o erro, ele foi simplesmente a forma que tu não encontrou de achar uma solução, mas outra pessoa pode ver o teu erro e encontrar uma solução para ele, né? Até o podcast aqui pra gente, quando eu tinha essa ideia aqui dentro da CDL há muitos anos. Sim. E esse ano, como a entidade está completando 40 anos, a gente tem que fazer alguma coisa, né? A gente tem que inovar, a gente tem que se desafiar. Para mim é uma dificuldade muito grande hoje, né? Tá aqui falando, né, para as pessoas, para o mundo, na verdade. E até a minha esposa, tu vai lá, vai se expor, daqui a pouco tu vai trazer algum ponto polêmico, daqui a pouco tu vai falar alguma merda, entendeu? Faz parte, entendeu? A gente é falho, a gente tem que se jogar e ser o mais natural possível, né? E quem sabe aqui a gente não pode estar trazendo algo que desperte aí no empresário, desperte numa pessoa que esteja nos ouvindo, e ele tem lá um sonho, ele tem lá um projeto, uma dor, e aí, de repente, ele não sabe como resolver isso. Ou sabe como resolver e traz para auxiliar os demais. Também é importante esse ponto. E o grande pergunta que eu faço assim para você, Adriano, referente a essa questão de inovação, de startup, de incubadoras. Por exemplo, eu tenho um projeto, eu tenho uma ideia, né? Eu tenho uma dor que eu senti em algum momento da minha vida e eu gostaria de incubar a minha empresa. Eu preciso de um norte, preciso de uma ajuda. Como é que isso se inicia? Como é que a gente pode auxiliar as pessoas que estão nos ouvindo aí em relação a isso? O Centro Tecnológico de Inovação e Tecnológico são centros que despertam esses interesses. A partir dali, começa-se um direcionamento do que fazer, de como tirar essa ideia e tudo mais. Trazendo para a nossa realidade, para o nosso ecossistema, vem conversar conosco. Me aciona o Sebrae. Eu acredito que é importante a gente saber que existem pessoas, a princípio, saber que existem pessoas que têm ideias, que gostariam também, que têm esse interesse. E começa a participar dos meios. Ser voluntário em alguma determinada instituição de inovação, de tecnologia. Eu vi que você faz parte de diversos conselhos também aí, né? Participo sou o diretor secretário do Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, né? Aqui de Santa Catarina. Mas esse é profissional, né? Uhum. Esse é... Mas é importante, é uma doação que você faz do seu tempo, do seu conhecimento, daquilo que você... Em prol da profissão, perfeito. Conquistou com a tua profissão. Isso traz conhecimento, isso traz conexão, isso traz network. E a partir dali, a gente discute muitas dores. Se a gente for falar em congresso, quando alguém vai a um congresso, ele busca sanar uma dúvida, aprender uma técnica nova, obter um conhecimento novo, colocando isso em prática para futuramente ser um melhor profissional. Entregar, né, para o paciente um tratamento novo, com melhor qualidade, tecnologia e assim por diante. Não vamos muito longe. O que a pandemia fez? A pandemia fez a saúde inovar. Isso, não só a saúde, né, mas fez a saúde inovar. A pandemia trouxe para nós, agora falando, estou com o assunto da profissão, trouxe um reconhecimento para o fisioterapeuta gigantesco dentro dos hospitais. Fato. Sim. No entanto que nós entramos com projetos de lei a nível de Estado para permanência do profissional 24 horas por dia na UTI. Nós temos uma lei que exige 17, 18 horas. Mas e as outras? Como é que fica? E as outras como fica? Eu não paro de respirar, né? Agora a gente vai parar, volta daqui a pouco. O paciente que está na UTI, ele só fica na UTI 17 horas. Depois ele sai, ele volta, depois volta de novo para ficar na UTI. E isso então, é a importância também das entidades de classe, de né? classe. Entidades representativas. Conselhos, associações, a gente trouxe aquele dia o presidente da CDL, o Anderson Marques, ele falou muito disso, né? Sim. Da união dos mecânicos, né? Das oficinas de reparação para regulamentar a profissão deles que não é regulamentada.
Perfeito. Então, hoje, né, a fisioterapia é regulamentada, mas tem leis que eles precisam ser implementadas, melhoradas, aperfeiçoadas, porque faz parte da saúde, né, pública também. Muito, Faz parte diretamente. da saúde do ser, né? Diretamente. Hoje, se a gente for pensar, quem teve alguma sequela devido ao Covid, ele realiza a fisioterapia. Ele está em tratamento ou passou por um tratamento. Isso aí é imprescindível. Não, fora as pessoas que nasceram com alguma situação que delimita ali o movimento, tem algum problema psicomotor ali que precisa ali daquele acompanhamento, precisa de uma... Correto. Até mesmo pessoa de terceira idade, que precisa alongar, organizar os movimentos novamente, porque o organismo já não estica tanto o braço, a perna já não estica tanto, tende a se curvar mais, precisa de um profissional que E nesse período aí... Esse é o fisioterapeuta. Esse profissional que eles precisam é o fisioterapeuta. E nesse período aí surgiu muitas empresas de tecnologia e inovação na área de fisioterapia? Tem esse conhecimento? O surgimento de empresas, não. De empresas, não. O que eu vejo é uma possibilidade e uma estruturação para que surja daqui para frente muito mais. Foi um estopim para tudo isso, né? O que se aprimorou muito foi em inovação também, em métodos de tratamento. Sim. É uma inovação. Como tratar algo que nunca ninguém teve, nunca ninguém passou e não sabemos o que será depois. De que forma? Qual é o tratamento mais correto? Então, há muito conhecimento e muita reflexão sobre isso. Tomo tal medicamento ou não tomo tal medicamento? Faço tal exercício ou não faço? Então, usou-se muito. Não fala os medicamentos, pelo amor de Deus, senão não vai cair a conta aqui, e nós vamos ter problema com alguns tribunais. Então, tudo se estruturou, tudo inovou. E isso foi importantíssimo. Quando a gente fala de inovação tecnológica, hoje em dia, para a gente se tornar competitivo, tu tem que ter uma inovação tecnológica. O empresário que hoje não tem um fluxo de caixa, que não tem na mesa a contabilidade do que gastou, do que comprou, do que vendeu, do lucro, ele não consegue escalonar. Então é importante. E hoje qual é o método mais prático, mais ágil? Tecnologia, é um equipamento, é um software que te ajude nesse gerenciamento. Então, é muito importante isso. Teve ontem um evento na Havan, ontem à tarde, aonde vieram a transversal do varejo para expor... O que é a transversal do varejo? Esse evento da Havan foi o seguinte, a Havan... trouxe empresas para mostrar para elas qual é a dor que ela tem e de que forma essas empresas podem sanar essa dor, esse problema, né? Ela chegou assim, eu estou com isso aqui, como é que vocês me ajudam a resolver? Ela trouxe como se fosse startups que estão incubadas, provavelmente. E até grandes empresas. Para poder mostrar assim, solução com esse problema. E vocês precisam trazer para mim o que vocês podem trazer de solução para que a gente possa resolver isso. E eu vou te contratar, vou comprar a tua empresa. Quase um Shark Tank. Isso aí. Algo parecido. Perfeito. Então, quando a gente vê que empresas como a Havan trabalham nesse formato, a gente começa a entender que, essa metodologia funciona. Ele trouxe a dor dele. Se funciona para eles... com certeza para as pequenas também vai funcionar. E a gente replica isso. É uma metodologia comprovada. Então a gente não precisa reinventar a roda, e sim trazer esses grandes cases e transformar, muitas vezes, em menores cases para chegar a deixar mais acessível, né? Mas o importante de tudo isso, é a conexão. Sim. Tinha mais de 400 empresas. Quem é que reúne 400 Nosso empresas? grande desafio aqui, como CDL, para os próximos 10 anos, é realmente, através desse conhecimento e inovação, a gente se transformar num hub de negócios, entendeu? Que é o modelo de ecossistema, entendeu? Então, tipo assim... Que é o mais usado hoje em dia. Eu preciso de um treinamento, preciso desenvolver a minha liderança. Ligo para quem e falo com quem? Legal. Liga e fala com a CDL, né? Eu preciso me conectar com um grande varejista aí, porque eu sei que ele sanou uma dor,
Fala com quem? Liga para a CDL que a gente conecta você com esse grande varejista. Então, é mais ou menos... A importância da associação e tudo isso. É mais ou menos isso que, querendo ou não, os centros de inovações fazem, colocando diversas empresas ali, né? Num evento como esse, isso. Num evento como esse. Perfeito, perfeito. Essa é a ideia. Algo interessante que eu trago para vocês é, através da metodologia, entrevistando os atores que estão citados anteriormente, todos esses conselhos de classes, associações, poder público, importantíssimo a presença do poder público nisso, da área privada, principalmente que grandes tem um monte empresários. De dor, né? Demais, demais. E pode ser sanada, muitas dores podem ser sanadas. A conexão de todos esses atores, e entrevistando, conversando com eles, o que eu obtive como resposta? Nós temos vários eventos que acontecem na região, que acontecem em Brusque e muitas vezes não se enxergam, não se conectam. Então, a nossa comunicação interna, sendo ela é mais eficaz, nós faremos mais eventos, participaremos de mais eventos, trocaremos mais ideias, realizaremos mais network e, com isso, a reflexão cada vez aumenta, o conhecimento aumenta. Muitas vezes, um mecânico te traz uma solução para a área da saúde. Sim. Um problema com medicação dentro de uma farmácia. Eu preciso, para um determinado medicamento, mantê-lo refrigerado. Caiu a energia. Perdeu-se a potência da geladeira. Esse medicamento vai para o lixo? De que forma a mecânica ou a tecnologia de informação pode me ajudar para resolver esse problema? Caiu a energia, recebi um aviso no celular. Estou sem energia. Opa, eu sei que eu não posso ficar sem energia. Vou lá e tomo uma providência. Então, são dois setores diferentes que podem se ajudar. Tudo se né? conecta. Tudo se se você conecta. souber fazer Perfeito, tudo se juntar conecta. as pessoas certas, né? E esse é um exemplo simples, né? Eu queria te fazer uma pergunta, até essa questão de Se duas souber coisas, responder, duas vamos lá. coisas diferentes que há muitos anos atrás talvez não se conectavam, né? E hoje foi uma realidade que aconteceu agora final de semana. Oktoberfest e um evento de tecnologia no mesmo ambiente. Explica isso. Oktober Tech Week. Perfeito, perfeito. Esse Nós um vamos programa beber, da, é um nós vamos programa beber da CAT. cerveja agora pela internet? Como é que vai ser? Não, No metaverso? recebeu o nome Oktober Tech Week, claro, por causa da Oktober, mas não foi realizado lá no... Não foi realizado dentro do... Não, do pavilhão não. Pavilhão. Foi realizado no centro de inovação ali de Blumenau. Mas sim, aproveitaram essa conexão. Já que as pessoas podem vir para o Oktoberfest, por que não podem vir para o Oktoberfest e ainda participarem de um evento de tecnologia e inovação, obtendo conhecimento? Importantíssimo, olha só. Otimizando o tempo, interessante. logística, Tudo, otimizando despesa financeira e automaticamente buscando conhecimento em relação a... E no momento nós fomos lá para a entrega do plano, que é o que aconteceu aqui em Brusque também, com os 4 workshops, com a delimitação das áreas, das ações e dos atores, né? Então, todo esse documento foi entregue nesse dia lá na Oktober Tech Week. E houve a participação dos atores, conversando sobre como, o que fazer, de que forma, vamos lá, como aconteceu. Veio o pessoal de Joinville trazer a experiência deles, né? O plano já foi entregue em Joinville, já foi entregue em Blumenau. O nosso vai ser entregue agora no início de novembro. Brusque vai ter uma especificidade, não vamos fazer somente um evento, vamos trabalhar em todas as cidades. Vamos entregar, então, o plano em todas as cidades. Vai ter, então, vai a entrega também aqui em São João Batista. Perfeito, vai ter entrega em São João Batista. O Jones, o Paulo e eu vamos ter uma correria aí, mas vai ser importante, né? É uma maneira de mobilizar, de fazer rodar esse ecossistema. Manter esse ecossistema pulsante, de uma forma ou de outra. Então, é importante, sim, até mesmo o William, o CDL, o Zé, como atores, nos ajudar a identificar mais atores.
trazer este empresário, esse perfil para o grupo, explicar para ele a importância de a gente ajudar, de participar, de entender melhor o ecossistema. Como eu te falei, eu para entender um ecossistema levei 40 anos. Poxa, a gente já trabalhava com o ecossistema, só não tinha essa noção de ecossistema. Sim. Né? Mas porque muitas vezes, né, você tem uma dor que você não reconhece, né? E às vezes você está no meio empresarial e depois o cara olhou assim, não, pô, para mim tá bem a minha empresa ela tá legal, mas a inovação não é reinventar a roda, é aperfeiçoar o que já existe. Né? Perfeito, então, perfeito. já tá bom, por que não pode melhorar, né? Por que não podemos fazer mais? Aí eu queria te fazer uma pergunta, dentro do que tu tá vendo, conhecendo, vivenciando nesse dia a dia, para que lado a tecnologia está movimentando mais? Tipo assim, no sentido, é saúde, educação, empresarial? Para onde é que tu está vendo um maior movimento, os olhos estão brilhando mais para que lado da inovação? Eu vou além, eu digo que ela está em todas as áreas. E hoje é importante. Quem quer progredir vai ter que ter a tecnologia junto, vai ter que ter a inovação junto, em qualquer área. Em qualquer área. É claro, quando a gente fala de tecnologia em si, a área tecnológica sempre está se inovando muito mais rápido que as demais. Mas as demais agora entenderam o porquê que a tecnologia muda muito rápido, cresce muito rápido, inova muito rápido, enquanto que a saúde e outros setores ainda continuam com passos um pouquinho menores. Voltando à questão da crise, nós tivemos que ter uma crise para entender a importância da inovação para sanar um problema na área da saúde. Nós não precisamos mais uma crise, nós nem queremos mais uma crise. Mas quando a gente fala em saúde também, a tecnologia dos medicamentos melhorou muito. Muito. Então, existe tecnologias em medicamentos que a absorção é mais rápida, a eliminação é mais demorada. Ao invés de a gente tomar 5 comprimidos ao dia, toma 1. Então, tudo isso é tecnologia. Tudo isso foi, ao longo do tempo, crescendo e desenvolvendo. Cirurgias, né? Cirurgias que eram abertas, hoje são cirurgias fechadas, com a mínima invasão, muitas vezes. Não, com robôs, né? Médicos que estão, sei lá, em Nova York operando a pessoa aqui em São Paulo, através de robôs. Perfeito. Tudo, né? Sim. Tenho fato interessante, tem um tio médico, urologista, que está nessa onda aí. Olha só. Mas, Adriano, nós estamos chegando ao final do nosso CDL Talks. Legal. Quero que... Comecei a gostar, hein? Tá bom, hein? Ficava falando mais um tempo. Fica o Natan convite me deu novamente. as dicas ali que eu precisava. Fica o convite novamente para a gente poder vir aqui falar um pouquinho mais sobre tecnologia, ecossistema, inovação, né? Quero agradecer imensamente a tua disponibilidade. Com certeza é o início de uma grande parceria aí, CDL, com certeza, Sebrae, Adriano e todo o ecossistema aqui da região, para que a gente possa realmente ajudar a melhorar aquilo que já é bom, né, na nossa região. Legal. Mas com certeza, né, introduzindo essa cultura de tecnologia e inovação dentro das empresas, a gente vai conseguir fazer com que a nossa região se desenvolva de forma surpreendente, exponencial, e com certeza gerar riqueza e geração de emprego, melhorando, né? E é o fator principal, perfeito. Quando a gente fala em inovação, ótimo tema. A ideia é que tudo isso vire fruto para o desenvolvimento econômico e social da região. Sim. Esse é o mais importante. Eu tenho uma empresa maior para eu conseguir empregar mais, para eu pagar melhor, né? E a gente está no berço da inovação. A primeira geladeira foi aqui, não foi aqui? Eu estava falando em geladeira antes. A Consul nasceu aqui. Então, nós temos uma história de inovação nessa região. Eu acho não. Vamos nos apropriar dessa história e levá-la... E continuar crescendo com com ela. ela. Continuar crescendo com ela. Então, exemplos concretos nós temos. Isso é importante. É só agora a gente replicar. Com certeza. Adriana, a gente sempre dá uma caneca aqui da CDL Talks para os nossos convidados, para que você, a hora que estiver tomando teu café lá, o teu chá, né, a tua água, você possa estar lembrando da gente aí desse momento.
tá bom? Muito obrigado. Pena que eu não trouxe um presente para vocês. Se eu soubesse, teria trazido um... Não, mas você é o nosso convidado. Presente, hein? Zé, traga uma garrafa de vinho a próxima vez, pode ser? Pode ser. Tranquilo. Deixa o teu recado aí, Zé. Não, eu queria agradecer ao Adriano, acho que foi um papo esclarecedor para a gente entender um pouco mais sobre esse lance da tecnologia, da inovação, de como empresas que acham que não podem inovar, que não precisam inovar, na verdade precisam, aqueles que acham que não precisam já estão atrasados. Perfeito, perfeito. E trazer essa urgência da conexão, né? De trazer conectar pessoas, né? Pode ter o seu vizinho que não esteja com o mesmo dor que você e vocês se unindo consigam encontrar uma solução em comum. Eu achei fantástico. Eu acredito que uma palavra importante é se permitir. Se permita participar, ler um pouquinho, estudar, vir junto conosco, né? Eu acho que essa... Muitas vezes a gente não se permite ao novo. Se permita ao novo. Vale aproveitando essa tua fala, deixa um convite e um recado para as pessoas que estão nos legal, assistindo. Com certeza. Né? Uma palavra motivadora. O que te inspira, de fato, né? Ser ainda um profissional da fisioterapia, tá ainda dentro do ecossistema de fisioterapia, mas está migrando, né, para essa questão da inovação, da tecnologia, participando de ecossistemas com atores diversos. Eu percebi ali que a gente tinha desde startup lá, profissionais de startup, até mesmo fábricas de calçado, tinha empresas poder consolidadas público, há muito tempo. empresas consolidadas há muitos anos lá participando, outras novas também que estão iniciando, entidades de classe sem fins lucrativos. Então tinha uma pluralidade ali, diversidade de conhecimento, de público-alvo, de personas. Legal. Então, deixa um recado para as pessoas assim, para se sensibilizarem com esse movimento, né? Eu vejo que muito na vida o importante está não só no que tu adquire, né, no que você conquista, no que você compra, mas no que você proporciona, né, no que você entrega. E volto a frisar, no que você se permite. Eu vejo que com isso a gente cresce bastante. É uma maneira de eu me sentir útil aos demais, ao meu ecossistema, né? Vamos trabalhar com essa palavra. Mas isso, entregar, participar, se doar, se permitir e através disso o crescimento contínuo. Não sei se eu posso frisar, mas tem como a gente colocar algum link embaixo do vídeo, até mesmo para explicar um pouquinho mais sobre o ecossistema. Podemos sim, claro. Aí no final eu passo para colocamos ali o link pessoal e deixa na descrição. Eu acho que vale a pena a leitura. Vale a pena algumas leituras para entender como isso funciona. E é um processo gradativo, é construção, é informação em cima de informação para a gente chegar ao entendimento do que é um ecossistema, um micro, né, um meso e um macro ecossistema. Eu acredito que era isso, e fico à disposição sempre que tiver uma nova ideia, a gente sentar, conversar, uma nova possibilidade de negócio, né? Show de bola. Adriano, muito obrigado. Encerramos aqui mais um CDL Talks. Essa que é uma iniciativa da CDL de São João Batista de trazer empreendedores, trazer agentes locais, pessoas que venham realmente agregar no cotidiano aí de empresas associadas à CDL ou não. Siga a gente aí no YouTube. Depois temos também os áudios que vão para o Deezer e para o Spotify. Muito obrigado e até a próxima quinzena. Valeu, gente. Tchau, tchau.